Aqui a gente tem uma questão de botânica que a gente vai ter que encarar aí, galera. Para muita gente que não gosta de botânica, mas sempre tem uma questãozinha ou outra que cai ali na prova de biologia. É, essa questão aqui ela vai falar um pouco dos estômatos, né? Então, os estômatos, lembrando pra galera aí, essa estrutura que vai estar na superfície das plantas que fazem fotossíntese, né? Naquela superfície que faz a fotossíntese, você vai ter essa estrutura de estômago que ela vai abrir em uma determinada, em determinado momento, né? Esse momento que vai permitir com que a água, em forma de vapor e o oxigênio saiam da planta e o CO2 entre. Então, neste caso aqui, né, a gente não pode colocar que essa abertura é importante para que a luz atinja as células para fazer fotossíntese, hein, galera? Isso é importante. O estômago ele é para trocas gasosas, subitamente. Então, ele coloca aqui gráficos, né? Esses gráficos aqui que a gente vai ter que olhar para eles, né? E, às vezes olhar para um só, dependendo da questão, e responder. Então, aqui eu já deixei a questão, não era deixado já uma resposta, mas tudo bem, vamos discutir. Primeiro de tudo, galera, quando tiver gráfico, o que o gráfico está dizendo, né? Isso é uma coisa que a gente discute em matemática, a gente discute em química, física, a gente discute em biologia. O que o gráfico está falando? Então, os gráficos 1, 2 e 3, eles estão falando de alguma variável que ela vai mudando de acordo com o horário do dia, né? De acordo com o decorrer do dia, né? E aí ele coloca a primeira questão em relação ao gráfico 1, que horário aproximado do dia se espera a maior quantidade de estômatos abertos, né? Então, o que o gráfico 1 está falando? Ele vai, de acordo com a variação do tempo, do decorrer do dia, né? Como a quantidade de água absorvida pelas raízes ela varia. E aí, porque eu coloquei esse horário de acordo, né, com a própria abertura dos estômatos, né? Ou seja, porque eu relacionei essas duas coisas diretamente. Por quê? Com a abertura dos estômatos, a planta vai perder oxigênio, né, vai liberar, na verdade, né, e vai liberar água. Se ela está liberando mais água, mesmo em forma de vapor, né, essa água precisa ser reposta. Então, o horário no qual a planta está realizando fotossíntese com os estômatos abertos, né, perdendo a água na forma gasosa, né, perdendo a água na forma gasosa, porque a planta também transpira, né? Essa interação ela vai atingir a planta, vai fazer com que ela jogue mais água, né? Ela vai precisar de mais e mais água, ela vai precisar recuperar essa água lá das raízes, né? Tanto é que essa própria água ela vai utilizar na fotossíntese, né? Então é um processo um processo que diretamente ele vai ser influenciado pelo sol, né, pela abertura dos estômagos, que vai ter um contato mais direto, né, por conta do calor. E aí, essa planta vai precisar absorver mais água. E é por isso. Então, na alternativa, na questão B, né, ele vai colocar aqui, de acordo com os gráficos 2 e 3, eles representam indivíduos de uma mesma espécie, o foco vai estar associado à planta com estresse hídrico, né? Ou seja, com pouca disponibilidade de água. E qual que está associado a maior taxa de fotossíntese no período de maior luminosidade, né? Então, é de tudo, né? Os dois gráficos eles falam da mesma coisa, né? Tem as mesmas variáveis, vamos dizer assim, né? Como que a quantidade de estômatos abertos varia de acordo com o decorrer do dia, né? Uma coisa importante dessa questão aqui, o período de maior luminosidade já é o que a gente já conhece. Né? Esse período de maior luminosidade aqui é o decorrer do meio-dia até as 2 horas, né? De acordo com. Dependente de qual lugar do mundo você vai estar. Né? E aí, a questão é que ele já coloca uma situação que você tem uma menor ou uma maior disponibilidade de água. Né? Esse estresse hídrico aqui está falando exatamente disso. E aí, o que acontece, né? Quem está fazendo mais fotossíntese aqui está
com os estômatos, né, em melhor funcionamento. Né? Uma planta com estresse hídrico, ela não pode se dar tanto ao luxo de perder muita água, né? Então, por mais que ela precise, ela precise abrir esse estômago para a entrada do CO2, né? Para a entrada do CO2 às suas células, você tem um contraponto que é a perda de água por conta dessa abertura. Então, essa abertura aqui, ela vai ser na planta 3, ela vai estar, ela acontece no padrão, né, de maior estresse hídrico. Então, né, com estresse hídrico, não vai abrir muito os seus estômatos. E essa entrada do CO2, né, o CO2 ele é essencial para a fotossíntese, mas então uma planta que não tem estresse hídrico, né, não está em estresse hídrico, ela abre os seus estômatos em uma maior, um momento de maior, vamos dizer assim, rentabilidade, né, um momento que melhor ela consegue aproveitar o sol para conseguir se aproveitar ao total do maior quantidade de interação que ela consiga fazer com os raios luminosos, né? E aí ela vai ter uma alta taxa fotossintética, né? Recuperando a água que ela está perdendo das raízes, já utilizando na fotossíntese. E aí o gráfico 2 ele fala mais ou menos disso, né? Estômatos super abertos, fotossíntese rolando bastante. E essa reflexão sobre intensidade luminosa, como que ela influencia a planta, ela ajuda um pouco a gente a discutir a última questão aqui, né? A alternativa C. E aí é um gráfico um pouco diferente dos outros, porque ele vai falar da intensidade luminosa em um momento específico do dia, né? Ali, na verdade, uma intensidade luminosa, né? Ali você, não sei exatamente se está falando aqui do momento específico do dia ou mais tempo de intensidade luminosa, né? Porque pode ser um experimento conduzido ao laboratório, por exemplo. E aí ele tem como a gente testar isso. Mas enfim, a questão coloca, para análise do gráfico 4, uma planta cresce melhor, qual planta cresce melhor na sombra, a A ou a B? E aí qual a intensidade de luz mínima para que a planta B consuma mais CO2 do que ela produza? Lembrando isso daqui, galera, isso é importante, né? Às vezes a gente esquece que planta faz respiração. A gente esquece que planta tem mitocôndria. Então planta consome CO2, né? Consome CO2, né, por conta da fotossíntese, mas ela produz CO2 por conta da respiração. Então, um momento no qual a fotossíntese sobressaia a respiração, né, é o momento que está tendo um saldo energético, um saldo de produção, né, de fato positivo, né, porque esse CO2 consumido na fotossíntese, ele está sendo maior do que o liberado na respiração. E aí, só pela leitura do gráfico a gente consegue pegar esse ponto para as duas plantas, né, na verdade. Esse ponto aqui com uma intensidade de luz, uma intensidade luminosa de 2, já para plantar, já é até mais do que ela precisa para chegar nesse ponto de compensação, compensação fótico, né, que a gente chama, né, mas precisamos falar desse nome. Mas para planta B, essa intensidade aqui vai ser entre 2 e 3, 2 e 4, né, 3, vamos dizer assim, podemos dizer. Porque é a partir desse momento que a fotossíntese ela sobressai a respiração. Mas aí tinha outra pergunta aqui, né? A gente acabou respondendo essa primeira, mas como que a gente responde essa segunda? A gente responde a segunda, né? Mas como que a gente responde a primeira? Pela análise do gráfico 4, qual dessas duas plantas aqui ela vai crescer melhor na sombra, né? Então, tem uma coisa interessante, que é se a gente
olhar essas plantas aqui, essas taxas de crescimento, elas variam de acordo com como essas plantas podem estar disputando o ambiente, né, no ambiente. Então, uma planta que cresce melhor na sombra, ela tem que atingir, né, ela deve atingir o ponto de compensação fótico, que é esse ponto que a fotossíntese sobressai a respiração, em um valor menor. Por quê? Porque ela, evolutivamente falando, isso confere uma vantagem para a planta. Uma intensidade luminosa menor permite com que ela sobressaia a fotossíntese, né? Ela sobressaia a respiração, a fotossíntese sobressaia a respiração no momento menor ou com menos intensidade luminosa. Então imagina assim, vamos supor um ambiente de mata fechada e você tem várias plantas que atingem 30 metros, 40 metros, um jacarandá, um jequitibá, um pau-brasil, enfim, um ipê. E aí sai nesse ambiente super fechado e essas plantas elas disputam entre elas, lá no topo né, se a gente pegar ali o topo, né, o que a gente chama de dossel, essas plantas estão disputando luminosidade. Só que tem plantas menores ali, tem samambaias, tem plantas que não crescem tanto, né, crescem 5 metros, porte arbóreo, gramíneas, que precisam de luz também, né? Essas plantas vai chegar menos luminosidade para elas ali embaixo. Quem está ali embaixo chega menos luminosidade. Chegando menos luminosidade, né, elas têm que, de alguma forma, se aproveitar dessa pouca luminosidade. Então, por isso que a planta A é a planta de sombra, porque ela atinge o ponto de compensação fótico, agora eu falei certo, eu acho, de primeira vez, num valor menor. E a planta B, ela não está tão interessada nisso, vamos dizer assim, né? Para ela pode atingir o ponto de compensação fótico até um momento mais tardar, né? Não é um momento, né? Na verdade, com uma intensidade luminosa maior, porque isso já é para ela mais factível, né? Já é o que já acontece. Para plantar A, se a gente for pegar num ambiente de mata fechada, provavelmente, né? Pensando nesse ambiente, não vai ser sempre que ela vai atingir que a intensidade luminosa de 4 ou de 6 vai estar para ela. Entende? E a planta B não. Para a planta B isso já vai ser mais comum, porque ela não disputa tanto, porque ela tem um porte maior, ela tem uma área de superfície para captar essa luz maior. E aí é isso, assim, uma planta cresce melhor na sombra, atinge um ponto de compensação fótica em valor menor do que uma planta que não seja de sombra. Por isso a planta A é a de sombra. E aí a questão, eu inverti as respostas aqui também, e isso não tem nenhum problema, vocês colocarem assim desse jeito no vestibular, quando tem 2 perguntas, responder primeiro, é só tá bem escrito, tá fazendo sentido. E é isso, galera, aí para a próxima questão.